Existem aproximadamente 9 grandes grupos religiosos no mundo. Dentre esses 9 está o cristianismo. E o cristianismo é subdividido em 35 mil grupos, ou 35 mil, digamos, nomes de igrejas. Como saber, no meio de tudo isso, qual a igreja verdadeira? Se ligue no vídeo de hoje. Muitos brigam pela prata da igreja, defendem a igreja, digamos, idolatram a igreja, o pastor dessa igreja. Talvez não tenha conhecimento bíblico nenhum, nunca leu a Bíblia na sua vida e agem dessa forma, achando que são donos da verdade. Mas será que é isso mesmo? Será que a Bíblia diz alguma coisa sobre qual é a religião verdadeira? E ainda, nesses últimos dias, será que ainda existe religião verdadeira? Pois sabemos que as igrejas fazem muitas coisas erradas. A igreja que mais parece que pertence ao capeta do que a Cristo, onde entramos em igrejas que só falam de prosperidade, que se pode tudo, e os crentes que são mais, digamos, mais na sua, que respeitam a Bíblia, que não fazem isso, não são aquilo, são tratados como bobos ou como tontos que estão perdendo seu tempo. E ainda, como eu saber qual é a igreja verdadeira no meio de tantas doutrinas criadas por homens? Será que a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Para você seguir a igreja verdadeira, você tem algumas coisas que você pode verificar e já descartando logo de cara praticamente uns 90% das religiões. E vamos ver isso hoje. São coisas simples que a Bíblia nos ensina e que devidamente, se está escrito na Bíblia, logo as igrejas devem ensinar. Se as igrejas ou a igreja que você escolheu não está ensinando isso, provavelmente essa igreja não está de acordo com a Bíblia. Então pense bem se você vai entrar e para onde você deve ir. Iniciando então, o primeiro ponto está em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O fundamento dos apóstolos que está dizendo aqui seria o livro do Novo Testamento, ou seja, todos os livros do Novo Testamento. E fundamento dos profetas é o livro do Antigo Testamento. Se lembra lá na Antiguidade que existia profeta Isaías, Jeremias, enfim, vários profetas. Então a igreja verdadeira, em sua doutrina, ela segue tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Você deve estar perguntando, mas tem coisas no Velho Testamento que são sem noção, que não se faz mais. Lógico, você pode estar voltando dos vídeos que eu fiz, que você vai ver que, logicamente, algumas coisas não se aplicam mais. Nós estamos no Novo Testamento, em que Jesus morreu por nós. Então, com certeza, algumas coisas não vai ser aplicado hoje. Mas a Bíblia, a igreja verdadeira, ensina tanto o Velho quanto o Novo Testamento. O segundo ponto está em Atos 16, versículo 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e de sua casa. Também temos em Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. A igreja verdadeira ensina que para sermos salvos necessitamos de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu por nós. Qualquer coisa fora disso, dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo para ser salvo, é mentira. Você deve fielmente acreditar somente em Jesus Cristo. A igreja verdadeira ensina isso. O terceiro ponto está em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Eis que eles vêm com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos das terras se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aqui eu só peguei um versículo, mas se você ler Apocalipse, vai estar comentando mais coisas sobre isso. E eu fiz um vídeo também, só volta meus vídeos que você vai ver. Quando Jesus retornar, a volta de Jesus, todos da face da terra vão ver,
até mesmo os mortos vão ressuscitar para ver Jesus. Então qualquer doutrina, qualquer igreja que não ensina isso, que digamos ensina que você morre ou vai para o céu, vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou que do nada as pessoas vão sumir e vão ir para o céu e só os perdidos vão ficar na terra. Enfim, temos várias e várias doutrinas de igreja que ensinam coisas diferentes. Isso é tudo mentira. Segundo a Bíblia, quando Jesus voltar, todos vão ver Jesus voltando. Os que estão vivos, os que estão mortos, não importa se estão mortos, salvos em Cristo ou não, mas todos vão ver. O quarto ponto que a igreja deve ensinar está em João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Também temos em Apocalipse 12:17. O dragão irou-se contra a mulher, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis o testemunho em Jesus. A igreja verdadeira ensina os mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos que Jesus escreveu com o seu dedo. Isso você também, eu fiz vídeos, você pode retornar e está vendo os vídeos. A igreja verdadeira ensina que sim, devemos seguir os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são um espelho para sabermos se estamos certos ou não. E nesse verso de Apocalipse aqui, o dragão irou-se contra a mulher, nada mais é do que o diabo, o dragão, irou-se contra a mulher. Mulher em Apocalipse significa igreja. Então, em um momento da história, o diabo e todas as pessoas que são do mal vão irar-se contra a igreja que obedece os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, a igreja verdadeira hoje ensina que precisamos guardar os 10 mandamentos. Os verdadeiros 10 mandamentos, não são os 10 mandamentos criados por homens. Volte os vídeos que eu fiz também que você vai entender melhor sobre os mandamentos, quais mandamentos que encontramos na Bíblia. O quinto ponto está em Apocalipse 19:10. Diz assim: Então caiu aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adorem a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A verdadeira igreja, além de adorar somente Jesus, somente se curvar perante a Jesus, ela tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Ou seja, a igreja que ensina sobre as profecias, sobre Apocalipse, que sabe exatamente o que está dizendo, o que vai acontecer nos tempos do fim, que sabe todo o que acabamos de ver, por exemplo, o dragão irou-se contra a mulher. Uau, como assim um dragão, a mulher? A igreja verdadeira sabe o que é o dragão, o que é a mulher, que no caso dragão seria Satanás e mulher seria a igreja. Então a verdadeira igreja ensina sobre o Apocalipse e sobre os tempos finais. O sexto ponto está em Isaías capítulo 58, versículo 13. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, e se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Também lhe deis os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubesse que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Ao contrário do que o mundo prega, uns dizem que não há dia para o Senhor, outros que é o domingo, outros que é a sexta, que é a quarta, enfim. Tem várias religiões e várias tradições, mas a verdadeira ensina os verdadeiros 10 mandamentos. E o sétimo ponto que você deve observar antes de entrar ou procurar uma igreja está em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E Apocalipse 14, 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha à mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. A verdadeira igreja não é uma igreja, uma religião que só está presente, digamos, numa única cidade, ou num único estado, ou num único país. Não. A verdadeira igreja está espalhada por todo o mundo.
E o principal trabalho dela é pregar a palavra de Deus a cada povo, língua ou nação. E o último ponto está em Coríntios, aliás, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Também em Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E a verdadeira igreja ensina isso, que o nosso corpo é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. E para isso precisamos cuidar do nosso corpo, não devemos ficar comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa com o nosso corpo, destruindo o nosso corpo. A verdadeira igreja ensina isso. Ou seja, na verdadeira igreja existem princípios de saúde e cuidados do nosso corpo. Esses princípios de saúde certamente obedecem o que está escrito em Levítico capítulo 11. Se a sua igreja está ensinando esses princípios de saúde, bom, mais um sinal que essa pode ser a igreja verdadeira. Então reflita sobre isso e não saia escolhendo qualquer igreja. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever-se no nosso canal e se esse vídeo foi útil, compartilhe com seus amigos.